Olá, YouTube! Vamos pra mais um vídeo no carro, porque eu amo fazer. Dá pra apoiar e tal. Eu lembro de uma blogueira, não sei se vocês já acompanharam ela, a Paloma Fernandes. Ela era um canal pequeno, eu acho que de maternidade, né? Eu não sei quantos anos eu tinha, eu sei que eu acompanhava ela, eu acho que na época tinha 29, 30. Eu acho que foi quando a Thalita Capdelli iniciou. Eu acho que foi lá pra meados, assim, 16, 17, por aí. Que já era um tempo que eu acompanhava Nina Secret eu acho que eu acompanhei depois que eu entrei na faculdade, gente. Eu acho que em 2014, por aí, com um tempo aí eu descobri alguns canais de maternidade, eu sempre gostei de crianças. E esse vídeo é justamente pra contar um pouquinho mais sobre mim, pra vocês. Acho que hoje eu tô inspirada, né? Inspirada. E assim, gente, me lembrou porque ela apoiava, né? Ela saía da escola, ela filmava e tal. E ela gostava de apoiar o celular bem no visor do carro, né? De medir velocidade e tal, né? É engraçado que me dava uma angústia, porque parece que você perde o controle, sei lá. Parece que a pessoa, sei lá, é diferente. Parece que eu que não tô controlando o carro, sabe, que tô assistindo. É uma sensação diferente, é a pessoa que tá aqui dirigindo, sabe? Mas vamos aqui, né? Tô voltando aqui pra casa, pra quem quer entender. Fui trabalhar. Hoje é 22 de abril, aí ia dizer setembro. 22 de setembro é aniversário da minha amiga, gente, de infância. No colégio. Infância, mas a gente começou sendo amiga mesmo. Acho que 2011. Eu tava no segundo ano. Mas a gente se conhecia desde pequenininha. A gente, Ai, tá me dando assim coisinhas de enxaqueca. Ai, aí eu gosto logo de soltar. Tem uma pessoa no Instagram, né, que o marido é médico e ela tem enxaqueca. Aí ele sempre dá essas dicas, começa a tirar as coisas do cabelo dela e tal. Se ela tá de xuxinha, de tudo. Porque ele sabe, né, o que causa. Aí é bem legal. Gente, quando bate o sol fica aí uma imagem assim meio... E eu tirei o pano, eu tenho que até voltar, porque essa época de chuva pra enxugar. Enfim, eu tirei um dia, né? Gente, tirei o dia rapidinho, antes das minhas curiosidades. Aconteceu um acidente, gente. Gente, parece que eu tava olhando esse acidente acontecer. Hoje foi voltando do feriado, né? Aí precisou limpar a loja. Então, assim, normalmente, filho de dono faz de tudo como dono, né? Então, normalmente quando a gente vai vendo a loja ficando suja, a gente vai limpando. Se sou eu, se é minha mãe, não tem uma coisa definida, né? Vai olhando, vai limpando. Aí hoje, como eu fui de manhã, eu vi, né? E fui limpando, eu tava com medo do cliente chegar, né? Mas deu tempo, né? Quando eu tava terminando de varrer, tava em outra parte, né? Que o cliente não tinha acesso. Aí, na hora de passar pano, gente, sabe aquele esfregão mais antigo? Sabe aquele esfregão, só um exemplo que vocês vão saber, porque eu não sei se vocês usam, mas eu ainda vou colocar um vlog que vocês vão olhar, um esfregão que eu gosto de passar. É um baldinho, ou tem uns baldinhos meio oval, que lembra o mop, só que ele é mais antigo, ele lembra um balde maior, que lembra aquele balde mais antiguinho do pessoal que de limpeza, assim, de estabelecimento. Pois é, tem que ser aqueles grandão, porque tem uns grandão, não é isso aí não. Aí, pois é, gente, a alça, ela é colocada, mas você colocar, não quer dizer que ela fique bem presa, pois na hora que eu fui colocar pra despejar água que tava suja, né, que eu lavo o esfregão e tal pra usar, caiu na minha calça na barra, na minha sapatilha de um lado, e como ela é baixa, de fato, né, molhou o piso, aí molhou já um pouco a sapatilha do outro lado de baixo. Aí lá eu fui jogar água, limpar a minha calça, limpar a minha pele. Aí a gente faz o quê? Respira fundo e continua a vida. Mas enfim, gente, ainda tá a sapatilha molhada, eu vou ter que trocar, mas a calça tá quase seca. Assim, um solzinho, acho que melhorou. Eu ia botar até álcool, mas eu acabei não usando, porque não queria me mexer muito, porque ainda tava secando e tal, aí eu fiquei no meu lugarzinho e tal. E pois é, aí tá, né, minhas curiosidades. Aí, gente, termos de escola, né? Eu sempre estudei em uma escola de freiras, né? Então, assim, muita gente eu conheço desde pequenininha, mas não quer dizer que eu tinha amizade direta. Tem muita gente que desde que eu entrei ficou junto e teve gente que saiu, sabe? A minha turma, quando eu entrei pra fazer... Na época não tinha maternal, então eu não fiz maternal. Eu entrei no primeiro período. Entrei com 3 anos. Então, quando eu entrei com 3 anos... gente, tem uma diferença, né, hoje? Aí, quando eu entrei com 3 anos, Mas, na verdade, eu entrei com... 3 anos, 99. Era o primeiro ano que eles estavam... Era um internato de meninas, essa escola. Então, a mãe de uma menina que eu gostava numa época, né? Ela era até recepcionista na época. Ela estudou lá, né? E ela viveu o internato. Tanto que ela contava histórias, que ficava... Só que a casa dela era de frente, vamos dizer assim, pra escola, a rua dela, né? Que morava. Então, era bem pertinho de qualquer forma, né? Então, vamos dizer assim, era um pouquinho mais casa, mais 7 casas. Não, passou uma quadrazinha, né? Que não era muito grande. Aí era 2 casas, já era a casa dela, sabe? Era bem pertinho. Aí ela ficava no muretazinho que era baixa, né? Antigamente as casas tinham um murozinho bem baixinho e ela ficava lá pendurada. Eu sempre tive curiosidade quando eu era pequena, porque eu normalmente, na turma fundamental, eu ficava no andar de cima, né? Segundo andar. E aí, lá tinha uma partezinha, se tu entrar pela entrada, tu pegar a primeira escadaria logo pela entrada, se tu for por um lado, tem um lado que tu passa por onde era esses dormitórios. Só que, na verdade, é como se fosse uma sala, como tu lembra
tu passa numa casa que é gradeada, desse jeito. Gente, tu só via assim um cômodo vazio. Gente, eu tinha uma curiosidade imensa na minha vida. Mas eu só sabia das histórias. Mas nesse ano que eu entrei, né, no primeiro período, pôde, não era mais internato, né, já tinha acabado. E já podia entrar meninas. Então era o primeiro ano que entrou menino. Então minha turma já tinha meninas e tal. E eu estudei até o terceiro ano lá. A única diferença é que eu estudei até a quinta série de manhã. Aí eu sofria bullying. Eu tinha amizade com umas meninas, gente. Nesse ano eu conversei muito. Mas aí duas iam sair, aí só ia ficar eu e outro. Aí eu resolvi ir para de tarde para Novos Aires. Aí na sexta série eu fiquei de tarde. Aí eu queria até o terceiro ano de tarde. Mas eu sei que no primeiro ano eu já não me encontrei de tarde. Mas assim, eu tive boas amigas também de tarde. E surgiu essa minha amiga, né? Que ela também tava de manhã, depois ela foi pra de tarde. Teve gente que foi de manhã, foi pra de tarde, enfim. Mas normalmente quem tava de manhã, a maioria ficou de manhã. Mas no terceiro ano, eles não formaram turma pra de tarde, então todo mundo ficou de manhã. Então todo mundo teve que migrar. Então de 3 salas, que ficou esses anos, tirando a quinta série, que era 4 salas. Aí a partir da sexta série já era 3 salas. Aí já ficou 3, né? E no terceiro ano 2. Aí pra faculdade, gente, o que eu mais me encontrei foi design. Peraí, tem gente pedindo aqui. Aí foi pra ali, vai já abrir o sinal. Eu me encontrei com design, eu queria ser design, arquiteta e engenheiro civil. Eu achava que complementando as áreas eu ia me encontrar. Tinha um menino até, sendo que a gente não pode comparar as coisas, né? Mas a gente sempre compara, né? Mas eu até desisti das outras áreas, eu fiz design logo, né? Na faculdade particular. E minha amiga foi junto, né? Foi fazer psicologia e meu amigo também foi fazer psicologia. Eles encontraram uma amiga, fizeram amizade e hoje tá no nosso grupo. Eu tenho um grupo chamado, né, dessas amizades de escola, chamado 12 Tons de Terapia. E os amigos deles, que eles não conhecendo, a gente ia colocando, adicionando, aí ficou 11 tons de cinza, aí depois 12 tons de terapia. Aí, eu me formei em 2016, porque foi o primeiro ano da minha faculdade que foi pra bacharel. Então a gente tava tendo falta de professores ainda, porque não tinha contratado. E eu encontrei 2 amigos que hoje vão pra vida, né? A Isa é a que tem mais contato, hoje ela mora em Curitiba. Ela trabalha com produção de moda. Ela resolveu fazer outra faculdade. Seria o que eu ia fazer se eu continuasse com design, que eu queria design interiores. A minha é um design completo. Antigamente o tecnólogo, quem pega, ele é dividido. Então assim, você escolhe a área que você quer trabalhar. Interiores, é gráfico, é de produto, e bababá, é de moda, sabe? É 5 áreas. E aí, é de embalagem, sei lá. Você escolheria o que você queria trabalhar. Só que no curso completo, ao longo do curso, você vê muito mais gráfico. Então, assim, a abrangência é maior. Então, você que quer trabalhar mesmo na área, você tem que fazer uma pós e fazer o curso. Teve gente que foi pra São Paulo, foi fazer lá no IED, quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, vou fazer uma pós. Eu ia fazer uma pós, na verdade, gente. Paguei a inscrição 6 meses depois, porque foi 6 meses depois a defesa do meu TCC, junto com meus amigos e alguns da turma. Porque é uma desorganização, gente, que era muito pouco tempo pra fazer o TCC. Então, muita gente preferiu fazer 6 meses depois. Então, todo mundo fez a colação de grau, já que o coordenador na época, ele disse que não tinha importância porque o diploma ia sair depois, né? Então todo mundo fez, em 2015. Aí eu conheci um amigo, em 2016, virtual. E a gente é amigo até hoje, mas a gente nunca se viu, pra vocês terem noção. Aí eu conheci, né? Ele tava no segundo ano para o terceiro ano da faculdade dele. E eu tava quase pra me formar, em 2016, né? Só tava faltando o TCC. Aí, gente, como eu entrei 6 meses depois, quem defendeu que foi uma menina, ela conseguiu fazer a pós e formou turma, porque era de manhã e de noite. A primeira turma formou turma pra pós. E eu não fiz essa pós de interiores, porque depois não formou turma. Gente, até hoje eu não resgatei meu dinheiro. E a faculdade ficou com a matrícula. Não fui atrás, né? Na verdade, quando não forma, tu tem que ir atrás do teu dinheiro da matrícula, foi com a faculdade. E aí, gente, eu senti aquela falta de voltar a estudar. 2017 eu queria, né? Eu via meu amigo. Na verdade, gente, eu vou dizer assim, tava bem encapsulada a ideia. Sempre me chamava um negócio de hospital e tal, eu queria trabalhar. Sabe aquela coisinha, sabe? Vinha e assim, teve um dia que eu tava numa consulta, eu gostava de consultar, né? De estar em médico, aí eu... Sabe assim, eu senti aqui no meu coração. Sabe quando a gente... Não é que a gente errou, mas sabe que não era bem esse caminho? Aí eu resolvi tentar pra medicina. Mas só que aí eu comecei a estudar bem de pouquinho em 2017. Aí eu disse pra minha mãe, por que a gente não faz uma outra faculdade e tal? Aí eu sabia que pagar não dava. A enfermagem era bem mais caro que o meu curso de design e tal. Aí eu viajei pra Curitiba até pra puxar meus cursos de horas extras e tal. Junto com a minha amiga, foi aí que depois ela ficou por lá, achou um namorado, já tava um namorado virtual. E aí... foi a minha saga de querer continuar com a medicina. Só que eu tava em enfermagem, a enfermagem é muito próximo. E assim, foi muito de pouquinho estudar. Aí eu descobri um professor que era de Goiânia, o Gilberto Augusto. Aí ele lançou um curso porque todo mundo queria saber os métodos dele, diferente de estudo. E eu descobri que eu estudava errado, gente. Eu me sentia burro na escola, por isso que eu acho que eu desisti de fazer medicina. Quando eu era criança, eu queria ser médica.
Então, quando eu cheguei no segundo e terceiro ano, eu queria achar uma profissão. Então, quando eu vi algo que eu gostava, pronto. Era isso, foi aí que eu fui pro design. Mas não me arrependo, gente, porque é conhecimento. Na minha família, eu sempre vi gente fazendo um monte de faculdade, sabe? Só meu pai fez engenharia elétrica, ele fez o curso de edificações, ele tava terminando o curso de matemática e ele tava terminando o curso de ciências contábeis. O primo da minha mãe também, ele era professor bioquímico, era um advogado, uma porrada de coisa. Então assim, gente, não vamos. A minha prima, que é uns 11 anos mais velha que eu, ela também formou, tem filhos bem jovenzinhos, tem 20 e pouquinho, formou ciências contábeis, agora resolveu, filho tudo grande, assim, praticamente. A última tá no terceiro ano, da terceira filha, mas a outra, ano passado, vai iniciar a faculdade, parece que esse ano. Essa outra passou esse ano também, pra direito. A outra é do meio e o outro tá fazendo ano passado medicina, tá? Meus sobrinhos. Então assim, tudo jovem, né? Morou pro interior, porque aí passou pro TJ, foi pra lá. Tá, vida confortável, tô fazendo direito, sabe? É o que ela diz assim, gente, ocupa a mente, sabe? Então, se eu quiser, dá pra fazer outra faculdade. Então assim, resolvi fazer enfermagem, né? Minha mãe já tava me cobrando fazer um curso, né? Pra não ficar parada. E fazer, focando tanto assim no dia a dia, gente, trabalhando, cuidando da casa e deixando de estudar, o tempo foi passando. Então eu resolvi, ano retrasado, né, usar esses descontos do Black Friday. Eu disse, eu vou usar, né? E aí eu me matriculei, ano passado eu entrei, tô fazendo enfermagem. Se surgir uma vaga, eu posso transferir, né, a pública, né, usando a nota do Enem. Se não, eu posso pagar, sabe, futuramente, né, fazer plantão e pagar minha faculdade ou estudar até passar. E vivendo, gente. Eu sou bem engajada na igreja, sabe, faço até onde dá. Quando não dá tudo, né, porque... a gente às vezes quer fazer sempre mais e mais e mais, né? Mas a gente tem que ver que há um limite pra tudo. Eu cheguei em casa. Mas assim, são coisinhas que eu vou revelando pra vocês e dizendo pra vocês um pouco mais sobre mim. Tenho ainda contato com os meus amigos da escola, né? Da turminha, da faculdade. Tenho mais com a Isa quando ela vem visitar. O Christian, que da faculdade ele pouco tá, quando ele tá aqui, ele nem avisa, esse filho de uma mãe. Mas a gente sempre tá mandando mensagem e tal. E assim, gente. Esse meu amigo virtual um dia eu vou ver, não sei que dia, na vida, quem sabe depois de formada, não sei. Mas assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhem, curtam, comentem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, tchau!